Boa noite, muito obrigado a todos por assistirem a estas conferências. Para pessoas que ainda não assistiram a este tema, a estes temas deste curso, meu nome é Pedro e estou responsável por passar os temas do curso de conhecimento de si mesmo por estas páginas. Este curso é composto por 50 conferências em uma primeira fase, que nós chamamos fase A, e mais 25 conferências que nós chamamos fase B, onde se aprofundam um pouco mais sobre estes temas. E tem o objetivo de nos levar ao despertar da consciência. Não é um curso intelectual, algo que nós vamos agregar ao nosso currículo. É algo superior, é um conhecimento superior. Que se adquire esse conhecimento superior a partir da prática. Se nós praticamos o que aqui se aprende, o que aqui se ensina, nós chegaremos ao despertar da consciência, que é o objetivo da nossa existência. Hoje nós teremos o tema número 8, evolução, involução e revolução. Então, para falar desse tema, nós precisamos falar um pouco sobre as teorias. Então, existe a teoria da evolução, a teoria de Darwin, que é uma teoria, uma projeção de ideias, de conclusões intelectuais que se levou a essa compreensão de que o ser humano e de que tudo evolui e sempre evolui, evolui e evolui até chegar a uma perfeição. Então esta é a teoria de Darwin e é a teoria aceita pela humanidade, pelos humanos, por nós, até que nós conheçamos estes ensinamentos. A maioria de nós aceita essa teoria e espera que um dia o ser humano, a humanidade, vai chegar a uma perfeição. Então isso é uma ilusão, é um sonho impossível, porque os fatos nos demonstram o contrário. Então, esta humanidade, a humanidade que nós pertencemos, está em decadência, está em involução. Essas leis são leis mecânicas. Evolução e involução são duas leis mecânicas da natureza. Se processam de forma automática. Porém, existe a evolução. Então, existe a involução. Tudo evolui até um certo ponto, mecanicamente, automaticamente, tudo evolui. Depois de um certo ponto, depois de um ápice, tudo começa a evoluir, entra em decadência. Assim são as plantas, os animais, o ser humano, os materiais, os minerais,
o ferro, o aço, tudo entra em decomposição. Então, isso é a involução. Então, a humanidade está convencida de que se vai evoluir, que se está evoluindo. Porém, na verdade, o que está acontecendo por esses tempos é a involução, a decadência. Porque se nós observamos, se nós formos observar o estado em que está a humanidade, em que estamos nós, os nossos irmãos da humanidade, todos, estamos em decadência. Nunca se viu, nunca se tem visto na história registros de que tenha havido tanta degeneração, tanta desordem, tanta guerra, tanto homossexualismo, criminalidade, disputa. O ser humano está em uma permanente disputa, faz guerra contra os próprios companheiros, os próprios irmãos, que somos todos irmãos. Então, nós, na verdade, a humanidade, estamos em involução, em uma involução acentuada. Já estamos em um grau bastante acentuado de involução. A natureza está evoluindo. Os rios estão poluídos, os mares poluídos, o subsolo está fraco, já não tem mais o necessário para produzir os alimentos. As águas estão contaminadas, as fontes de águas estão cada vez mais escassas, água pura, água potável. As praias estão contaminadas, os mares, então é difícil encontrar já uma praia com águas límpidas, águas puras, onde se possa se banhar sem medo, sem receio de se adquirir alguma enfermidade de pele, essas coisas. Então, tudo está em um processo involutivo. Então, essa teoria da evolução na verdade, não serve, porque qualquer um de nós pode constatar que o ser humano, que tudo está em decadência, tudo está num processo decadente. Então, isso tem um objetivo, a existência de todo o planeta, de tudo o que há no planeta, nos planetas, tem um objetivo. As chispas foram lançadas do sagrado Sol absoluto, que é a fonte da vida, é a origem de toda a criação. As chispas foram lançadas e vêm ao planeta com o objetivo de fazer um curso, de adquirir consciência. Porque no sagrado Sol absoluto, as chispas, as essências, são inocentes. Então, essas chispas são lançadas a saírem
do sagrado Sol Absoluto e virem habitar um planeta com o objetivo de adquirir consciência. E são lançadas e vêm em um dos 7 raios. Cada essência, cada chispa chega ao planeta em um raio. Na criação existem 7 raios. Então cada chispa vem em um raio e se desenvolve nesse raio, vem para se desenvolver nesse raio. E essa chispa ingressa no reino evolutivo. Então nós vamos estudar a roda do Sansara. O Sansara é conhecido também como o Vale de Lágrimas. É um local de sofrimento, porque os seres humanos, nós, somos infelizes. Todos somos infelizes. A felicidade é algo que nós não conhecemos. Nós podemos encontrar a felicidade, porém, no momento, são pouquíssimos os seres que têm a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade só se conhece com a autorrealização íntima do ser. Então, as essências, as chispas, são lançadas do Sol Absoluto e ingressam no reino evolutivo, ingressam no reino mineral. Então, essas chispas ingressam no reino mineral evolutivo. Então, e nesse reino, elas têm o corpo físico dessa essência, dessa chispa, é conhecido como gnomo ou pigmeu. E ela tem apenas um cérebro. Ela recebe um único cérebro, o cérebro emocional. Então, esse cérebro lhe permite sentir emoções. Então, os minerais, todos os minerais têm o seu corpo vivo, que é a alma. Isso que se chama gnomo ou pigmeu. Então, nesse reino, toda a chispa ingressa por esse reino, porque precisa aprender nesse reino. Precisa começar aprendendo nesse reino. Precisa se desenvolver, conhecer tudo desse reino, do reino mineral. Então permanecem milhões de anos nesse reino mineral, aprendendo o que há para aprender nesse reino mineral. Então existem gurus, devas, que instruem esses gnomos, esses pigmeus, nesse reino. Então, depois de passar muitos milhares de anos nesse reino, essa chispa é transladada ao reino vegetal. Ao reino vegetal. Quando Anubis, que é o hierarca da lei do reino evolutivo, ele que é o chefe da lei, ele examina essa chispa e vê que ela já aprendeu tudo o que era possível, tudo o que precisava aprender no reino mineral, e a translada então
ao reino vegetal evolutivo. Continua no reino vegetal evolutivo. Então, nesse reino, ela vai aprender tudo referente ao reino vegetal. E ela é conectada a uma planta e já não é uma pedra, não é um ouro, cristal. Ela já é uma planta. E ela inicia nesse reino por uma planta mais simples, uma planta, uma grama, algo simples, algo pequenino, e vai aprendendo. Então, ela é instruída dentro desse reino pelos gurus, devas, que instruem essa chispa, instruem essa anima, que se chama anima. Eles instruem essa chispa sobre o que for necessário aprender nesse reino, no reino vegetal. Então, ela vai precisar já mais aprendizado do que no reino mineral. Ela já precisa se defender das plantas parasitas, de parasitas que vão lhe parasitar e vão lhe tirar a vida. Então ela precisa se defender. Ela precisa crescer, precisa buscar o sol. Precisa crescer e buscar o sol, buscar a vida, a fonte da vida. Então esse vegetal vai sendo transladado de uma planta simples a cada vez mais complicada, mais complexa, e vai aprender tudo sobre esse reino vegetal, sobre o que for preciso aprender, aprenderá nesse reino, no reino vegetal. E então ela é chamada elemental. Ela é chamada de elemental. É um elemental da natureza. Anima é do animal. Então, esse vegetal, ele continua com o mesmo cérebro, que é o cérebro emocional. O cérebro emocional, aqui também, apenas um cérebro. Emocional. Aqui também um cérebro emocional. Então, esse elemental continua com o mesmo cérebro, o cérebro emocional, e vai sendo transladado, vai sendo reincorporado em outra planta, em outra vegetal, cada vez mais complexo, mais complicado. Então, a planta morre e volta em outra planta. Ela morre e volta em outra planta. Essa alma é conectada, é transladada de um corpo físico, que esse vegetal é o corpo físico desse elemental. Então ele migra entre os tipos de planta. Então existem as plantas que curam, são as plantas do reino
vegetal e evolutivo. Já no reino involutivo, são as plantas que podem até matar uma pessoa, se ingerisse. Então, nesse reino, ela aprende tudo desse reino, vai acumulando, vai formando os defeitos psicológicos. Já desde o reino mineral, já vai formando os defeitos psicológicos. Então, a planta já pode sentir as emoções e precisa se defender dos parasitas, precisa ficar forte para que o vento não derrube. Então, ela vai desenvolvendo os defeitos psicológicos e vai a alma, esse princípio de alma vai se enegrecendo, vai se tornando negra, porque ela entrou no reino mineral de forma pura, com 3%, se entra com 3% de essência livre e 97% são enfrascáveis. Os 97% são enfrascáveis. Então vai se enfrascando na medida em que vai migrando nos reinos. E o fato de ela precisar se defender, ela precisa criar uma defesa. Então ela se torna violenta dentro do mesmo reino, ela vai se tornando violenta, vai ocorrendo os conflitos. Então essa alma vai se enegrecendo, vai formando já os defeitos psicológicos. Então, depois de milhares de anos, nesse reino, no reino vegetal, quando aprendeu tudo sobre esse reino, Anubis, que é o hierarca da lei, percebe que ela aprendeu já o necessário nesse reino, já translada ao reino animal. Aí, então, ela já recebe o segundo cérebro. Já tem o cérebro emocional, e recebe o segundo cérebro, que é o motor instintivo sexual. Então, os animais já não precisam estar plantados num lugar. Ele já ganha a liberdade de se movimentar. Já tem os instintos e já se reproduz através da cópula do sexo. Então, nesse reino, aí então se chama anima. Aqui a alma se chama anima. E já nesse reino, então, como ele vai ser um animal, ele precisa já se defender dos predadores. Precisa aprender a viver em manada. Precisa procurar o alimento, precisa aprender a caçar, precisa procurar beber água, precisa se defender dos outros animais, dos predadores, que dentro dos reinos, dentro do reino animal, existe, todos sabemos, existe a cadeia alimentar dentro do reino. Então, eles se combatem. E o mais forte é que prevalece, é que sobrevive. Então, ele vai aprender dentro desse reino e já vai desenvolver, já começa a desenvolver a fornicação. Já começa a desenvolver a luxúria, que é o desejo por sexo. Já nesse reino
começa a desenvolver-se. Ele precisa lutar contra o macho, luta contra os outros para vencer, para que ele seja o reprodutor, para que ele tenha as fêmeas para se reproduzir. Então entra o conflito e aí ele já forma muitos defeitos psicológicos. Seus defeitos que já começaram a ser formados no reino mineral vão aumentando no reino vegetal e vão cada vez aumentando mais no reino animal. Então, nesse reino, ele vai aprender. Ele começa com um animal simples, um animalzinho, talvez um inseto, um castudo, um caramujo, alguma coisa, e vai progredindo conforme vai aprendendo, conforme ele vai se desenvolvendo dentro do reino, ele vai sendo conectado em animais cada vez mais complicados, mais grandes, mais ferozes. Então ele vai sendo trasladado dentro do reino, ele evolui. E vai formando então os defeitos psicológicos. Forma muitos defeitos psicológicos. Então, quando Anubis percebe que ele já aprendeu tudo o que seria possível, o que seria necessário aprender no reino animal, Anubis conecta ele a um corpo físico humano, a um reino. Ele então ingressa no reino humano. No reino humano. Então, nesse reino, ele já recebe o terceiro cérebro, que é o intelectual. Cérebro intelectual. O cérebro intelectual que nos permite pensar. Todos os reinos, nenhum dos outros reinos possui o cérebro intelectual, só os humanos. Só no reino humano recebemos o terceiro cérebro e então é capaz de pensar. Então, nesse reino, ele começa a viver em uma aldeia longínqua, no interior, na mata. Ele aprende a cultivar, aprende a se defender também. Ele aprende a se cuidar, já como humano, já então aprende a se vestir, aprende a se arrumar, vai então desenvolvendo nesse reino e já vai desenvolvendo a personalidade. Então, quando ele ingressa nesse reino, recebe o terceiro cérebro, que é o cérebro intelectual, e são concedidos então a ele, como reino, como humano, 3.000 ciclos. São 3.000 ciclos de existências, de 108 existências. Então, são 108 existências por cada ciclo, que dará um total de 324.000 corpos físicos. Então, esse homem, esse humano, essa parte psíquica, essa parte psicológica, já se chama então alma. Isso é a alma, esse princípio de alma. Então, o ser humano, recebemos o terceiro cérebro e são concedidos então esses 3.000 ciclos como humanos. Então, as primeiras 54 existências
ele vai viver de forma evolutiva. Ele evolui, ele vai evoluindo, vai progredindo. Começa em uma aldeia longínqua, no interior, na mata, cultivando seus próprios alimentos, e aos poucos ele vai chegando a uma vila, a uma cidade, já com as existências, quando vai a pessoa morre, perde o corpo físico e é conectada a um outro corpo físico. Então, cada existência ele vai se aproximando mais aos núcleos urbanos, já vai a uma vila, depois a uma cidade, mais tarde a uma cidade maior. E quando chegamos à 108ª existência, já estamos vivendo em uma metrópole, já somos, já precisamos muitos compromissos, precisamos pagar aluguel ou comprar uma casa, precisamos do transporte para nos locomover, precisamos nos vestir cada vez melhor, precisamos trabalhar para adquirir a comida, os alimentos, as despesas, tudo o que lá na aldeia longínqua não era necessário. Então, o ser humano, vamos chegando para a cidade e cada vez mais compromissos, mais aceleração. Vamos nos acelerando. Vamos precisando de mais coisas. Vamos precisando de muitas coisas. Porque vamos desenvolvendo o ego. Então, os defeitos se multiplicam. Os defeitos psicológicos vão se multiplicando a cada existência. A cada existência vai se enegrecendo mais e mais a nossa alma. E nós vamos, então, enfrascando a essência. A cada existência, a nossa alma vai se enegrecendo mais e mais. Então, quando chega na 54ª existência, já se entra no reino involutivo. São 54 existências que se evoluem e 54 que se já evoluem, já se começa a evoluir. Então, são mais 54 que vão dar as 108 existências. Então, nessa etapa, o ser humano vai se degenerando em graus. São 9 graus de degeneração, e esses graus de 12 existências cada uma. Então vai dar as 108 existências. Começa com a primeira existência e vai de 12 em 12, são graus que se decaem, que vai se decaindo, vai se piorando. Então, quando chega das 54 existências em diante, o ser humano já é bastante degenerado. Então, esta é a condição que está esta humanidade. Estamos em decadência, estamos na involução, estamos na própria involução. Porque já podemos perceber que o ser humano está em decadência. Qualquer pessoa que tenha vivido alguns poucos anos, que possa refletir
e ver que há poucos anos atrás, 5 anos, 10 anos, a humanidade era um pouco melhor. Já não existiam tantos crimes. Existiam crimes, sim, mas os crimes vão ficando cada vez mais sofisticados, mais frios. O ser humano já não se apieda de uma pessoa que está sofrendo, que está em falta de alguma coisa. Às vezes tem pessoas na rua deitadas, pessoas até doentes, e as pessoas na cidade se vê, nos calçadões das cidades, as pessoas desviam da pessoa, passam por cima e nem se preocupam em ver se talvez a pessoa caiu ali e está desmaiada, precisando de alguma ajuda, de um socorro. Então, o ser humano está frio. Nós nos tornamos frios. Já não sentimos mais amor uns pelos outros. Se busca apenas desenvolver o poder aquisitivo. Todos querem melhorar o seu poder aquisitivo, seu poder de compra. Porque todos querem comprar, comprar e comprar. E não se preocupam se para isso tenham que pisar nos outros. Que tenham que passar por cima de alguém. Então isso é um sinal de degeneração, é um sinal de que estamos em involução e não em evolução. Nós estamos evoluindo, porque estamos nos tornando piores, cada vez piores. Nós somos os mesmos povos antigos que viemos de existência em existência, viemos morrendo e nascendo e nos piorando e piorando cada vez mais. E chegamos ao estado em que estamos hoje, esta humanidade, com tantos problemas, com tanta violência, com tanta disputa, com tantos conflitos, que as pessoas têm esperança de resolver esse problema da humanidade. Porém, esse problema da humanidade está dentro de nós, está no nosso interior, porque nesse processo que nós chamamos evolução, que se chama evolução, o ser humano foi, em cada existência, decaindo mais e mais, foi formando o ego, foi desenvolvendo e foi robustecendo cada vez mais o ego. E ninguém se preocupa, ninguém se preocupa hoje em diminuir o ego. Todos nos preocupamos em nos desenvolver, em adquirir coisas, adquirir conhecimento intelectual, para ganhar mais dinheiro, para poder comprar mais, para poder comprar um carro melhor que o do vizinho, melhor que o do colega de trabalho. Então, isso não pode ser chamado de evolução. Se nós formos refletir, isso pode sim ser chamado de involução, porque é a verdadeira involução. Então, depois desse processo, desse ciclo, de um ciclo de 108 existências, o ser humano é conectado a um animal. Então aqui é o reino animaloide. Então o ser humano ingressa é conectado, essa alma é conectada a um corpo físico de um animal involutivo.
pode ser qualquer animal. Existem animais que estão evoluindo e existem animais que estão involuindo. Os animais que estão evoluindo são mais inteligentes, servem, têm utilidade. Já os animais involutivos, que estão no ciclo involutivo, são animais diferentes. Assim, por exemplo, o porco. O porco é um animal involutivo. O macaco é um animal involutivo. Se diz que o homem veio do macaco. Pela teoria de Darwin, se aceita a humanidade, aceita a ciência, aceita que o homem vem do macaco. Porém, essa lei de evolução e involução, nos ensina que é ao contrário. O macaco sim vem do homem. Depois de viver as 108 existências como ser humano, nós ingressamos no reino animal, no reino animaloide, e somos conectados a um corpo físico de um animal involutivo. Por exemplo, o macaco, o chimpanzé, o orangotango, que tem o formato, a aparência de homem, porém já não tem o cérebro intelectual, já não perdeu o cérebro intelectual. Ele continua com os dois cérebros, o emocional e o motor instintivo sexual. Então, esse animal, esse macaco, se vai em um parque, esse macaco, ele se masturba na frente das pessoas, na frente de mulheres, ele se masturba. Ele é um ser humano que foi ser humano e agora está no reino animaloide, está vivendo como um macaco. E ele continua com os defeitos psicológicos porque ele não fez a revolução que nós vamos falar daqui a pouquinho, sobre a revolução. Que se não se faz a revolução, se ingressa no reino involutivo e se ingressa pelo animal, por animais involutivos, como por exemplo o macaco. Depois, a essência, quando se conecta, essa alma é conectada a esse corpo físico de animal, a chispa é enviada ao abismo, que é os 9 círculos dantescos, que é onde vai desintegrar os defeitos psicológicos. Esses defeitos que se formou nos reinos evolutivos e no reino humano, se formou os defeitos psicológicos e não se fez a revolução. Então ingressa no reino animaloide e é conectada a um corpo animal, e essa essência com os defeitos é enviada aos círculos dantescos, aos 9 círculos dantescos, que são os infernos atômicos da natureza. Então, ela evolui, ela fica milhares de anos nesse reino animaloide, passando por animais de diferentes famílias, ingressa em outros tipos de animais, cachorro, cavalo, mula, e vai evoluindo dentro desse reino. Depois ela entra no reino vegetal, vegetaloide, que é o reino vegetal evolutivo. Então é conectada a uma planta novamente, porém uma planta involutiva.
Uma planta que, em vez de curar, ela mata, causa doenças. Então, essa planta é do reino vegetal e evolutivo. Então, nesse reino, a essência é desconectada do animal e conectada ao vegetal do reino involutivo. Então, ela continua a essência nas infradimensões, continua a chispa nas infradimensões, nos infernos atômicos da natureza, para fazer essa purificação, a purificação que não se fez com a revolução. Então, depois de milhares de anos nesse reino, ela ingressa, ela é transladada ao reino mineraloide. Então, neste reino, no reino involutivo, é comandado por Tifon. Tifon comanda o reino involutivo, a evolução. Anubis comanda o reino evolutivo. Então, depois, ela é conectada a um mineraloide do reino involutivo. E aí, ela vai, então, passar pelos os processos de purificação. Então, nesse processo se perde a alma. Então, essa alma que se ganhou quando se ingressou no gênero humano, essa alma se perde quando se ingressa na evolução. Se passa pelos processos evolutivos. Então aqui entra nesse reino já os materiais em decomposição. Todos os minerais em decomposição já estão nesse reino mineraloide. Eles estão evoluindo. O ferro apodrece, o ferro enferruja e vai se decompondo, vai voltando à terra novamente. Da terra veio e a terra volta. Então é um mineral em estado decadente, involutivo. Vai se decompor novamente. Então, nesse processo, nesse estágio aí, quando a última essência, a última fagulha de essência é liberada, então ela é examinada, essa chispa é examinada. E se ela está pura novamente, ela vai novamente começar no reino mineral evolutivo. Então essa é a roda do Sansara, onde estamos todos nós nessa roda do Sansara. Estamos sujeitos a essa roda. E isso é mecânico. Tudo é mecânico. Para sair da mecanicidade, apenas é possível fazendo a revolução. A revolução é o trabalho que propõe este ensinamento, que é o trabalho de revolução da consciência. Então, quando se ingressa no reino humano, aqui ficou faltando essa parte, existem 3 alternativas quando se ingressa no reino humano. O triunfo, que é alcançar a autoralização íntima do ser, que é o objetivo da existência, ou fracasso, e também
desistir, renunciar de enfrentar esse processo na roda do samsara e voltar ao absoluto sem passar por esse processo. Então, a essência tem a liberdade, ela pode optar por renunciar à roda. Porém, se ela enfrenta a roda do samsara, ela tem duas chances. Ou ela pode triunfar ou fracassar. Porém, os mestres, a lei, não nos obriga, não nos força, não nos cobra, nos dão o livre-arbítrio. Todos temos o livre-arbítrio. Então, de quando em quando, de milhares e milhares de anos, vem um ser que fez esse trabalho, que já fez esse trabalho, despertou a consciência, ele vem para nos ensinar o trabalho de revolução. Então, esse ser, esse mestre, como foram muitos mestres já vieram, que consta na história, que todos podemos conhecer, Buda, Krishna, Maomé, Lao Tse e tantos outros mestres do passado. Cristo veio para nos recordar, para nos ensinar esse trabalho, a revolução. Então, para evoluir, para ingressar na evolução, para sair dessas duas leis, é preciso a revolução, para então evoluir de fato. Então, a evolução, a verdadeira evolução, só se faz com a revolução. Então, existem os três fatores para a revolução da consciência. Então, esses fatores são entregues por mestres, por sábios, por seres transcendidos, seres que fizeram esse trabalho e querem nos ajudar, querem nos ensinar. E é isso que vieram fazer os grandes mestres que se conhece e que não se conhece também. Então, Cristo é um deles. O Mestre Jesus Cristo é um deles, que veio para nos entregar este ensinamento. O ensinamento dos três fatores para a revolução da consciência. Então, o primeiro fator, nascer. Então, é preciso aprender a nascer. É preciso deixar de fornicar. É preciso trabalhar positivamente com as energias sexuais entre um homem e uma mulher. Um polo positivo e um polo negativo. Para nascer e assim se liberar. Esse trabalho também se chama trabalho de liberação. Liberar-se do quê? Liberar-se das leis de evolução e involução. Fica fora da roda do samsara. Sai da roda. Então, é preciso trabalhar com esses três fatores. Preciso aprender a nascer. É preciso, para nascer, deixar de fornicar, trabalhar com as energias sexuais de forma positiva, transmutar as energias sexuais e não jogar fora, colocar em involução. Então, o processo do nascimento é feito entre um homem e uma mulher, em matrimônios estáveis. Não se pode
praticar hoje com uma, amanhã com outra, ou com um e outro. A prática do suprassexo, o Sahaja Maituna, tantrismo branco, se pratica para nascer espiritualmente. Este é o verdadeiro segundo nascimento. Tudo nasce pelo sexo. Então, nosso interior também deve nascer e nasce pelo sexo. Então, o segundo fator é o morrer. Morrer, negar a si mesmo. Negar os meus desejos animalescos, os meus desejos egóicos. Negar a mim, negar a ira, negar a cobiça, negar a inveja, negar a luxúria, não fornicar, negar a fornicação, negar o eu fornicário. Porque nós temos diversos eus, temos 7 defeitos capitais, principais. E então, aqui, 7 cabeças de legião de defeitos principais. E atuam nos nossos centros, atuam nos nossos pensamentos, onde tudo começa. Atuam no nosso coração, atuam nas nossas emoções, no nosso sexo, a luxúria. Então, esses defeitos se expressam através dos 5 centros inferiores. Do centro sexual, do instintivo, do emocional, do intelectual, pensando, e do sexo e do centro motor, praticando, fornicando. Então, é preciso negar. Então, o fator morrer é preciso negar. E para negar é preciso auto-observar. Fazer um trabalho de auto-observação. Observar no nosso interior o que está acontecendo. No meu centro intelectual, o que está acontecendo? O que eu estou pensando? Por que estou pensando? No meu centro motor, por que eu estou acelerado? Por que eu estou apressado? Por que eu falo tal coisa? Palavras grosseiras, palavras de baixo calão, talvez palavras morbosas. Por que eu falo isso? Então, observar isso e perceber que isso é originado por um defeito. Tem origem em um ou outro defeito psicológico. Então, o morrer é negar, pedir a uma parte que nós temos dentro de nós, a nossa Mãe Divina, pedir a ela que mate esse desejo. E assim ela, matando o desejo, libera uma chispa, libera uma parte da chispa que nós criamos nesse ciclo, nesse processo evolutivo, desde o mineral ao humano. Se criou defeitos psicológicos. Então, o morrer é o processo de negar o que se criou. Isto se criou com um objetivo. Se sabia, o Criador sabia que isso era preciso. Através da experiência, através do sofrimento, se aprende. E agora temos que resgatar através da morte psicológica, temos que resgatar conscientemente essa essência que enfrascamos durante esse processo de evolução desde o reino mineral ao humano. Então, isso é a experiência, que nós precisamos dessa experiência. O nosso ginásio é isso aqui, o curso é esse. E agora, quando os seres humanos
nós temos a oportunidade de trabalhar na revolução. Temos a oportunidade de trabalhar com os 3 fatores para a revolução da consciência e sair dessa mecanicidade da roda do samsara. Então é preciso morrer, é preciso eliminar os defeitos psicológicos, não frear, não conter, apenas conter. Isso não serve para nada. Nós vamos esconder o defeito. Não serve para nada. Nós precisamos eliminar o defeito. Então, e o defeito se elimina quando se observa, compreende e se nega. A Mãe Divina, então, elimina quando nós pedimos a ela que elimine. Então, morre, nega a si mesmo e libera a essência. Então, o terceiro fator de revolução da consciência é o sacrifício pela humanidade. Sacrifício pela humanidade. Que é entregar este ensinamento, ajudar outras pessoas que também possam trabalhar com os 3 fatores, ensinar os 3 fatores e ensinar gratuitamente, sem cobrar nada. Gratuito é sem cobrar nada. Nem muito obrigado não se cobra. Nada, nada, nada. Se entrega o ensinamento da mesma forma que se recebeu. De graça e puro, completo. Não se pode subtrair nada e nem se pode agregar nada. É preciso entregar o ensinamento puro. E o ensinamento puro é que proporciona a possibilidade de sair da roda, de fazer a revolução. Se nós misturamos o ensinamento ou entregamos ele incompleto, já não é possível fazer a revolução. Então, as escrituras foram podadas, podemos dizer, tiraram das escrituras o fator nascer, a castidade. Tiraram das escrituras e disseram que castidade é abstinência. Criaram o celibato. Então seria só os celibatários, só os ditos sacerdotes que vão se liberar, que vão fazer a revolução, e o resto da humanidade continua fornicando. Se tem lá o 6º mandamento, diz não fornicar, porém toda a humanidade fornica. Todos fornicamos. Então estamos violando esse mandamento, esse fator nascer. Não estamos praticando. Se nós não praticamos o nascer, nós vamos praticar a fornicação, não vamos conseguir morrer, nem se interessar por morrer, não vai se interessar. Do contrário, vai desenvolver mais e mais os defeitos e vai ingressar na involução novamente. Então, quando passam os 3.000 voltas na roda do samsara, as 324.000 existências, a essência volta à origem, porém volta inconsciente, da mesma forma que saiu. Ao contrário de quando se faz a revolução da consciência, se volta às origens com 100% de consciência desperta. 100% de consciência. E isto é muito diferente. Então vai fazer parte do absoluto. Vai ser um novo ser autorrealizado que vai retornar ao absoluto. E só é possível trabalhando com os 3 fatores. 3 fatores de revolução da consciência.
Três fatores para a revolução da consciência. E assim sair da involução. Sair da roda do samsara. Liberar-se da roda do samsara. Este é o objetivo destes ensinamentos. É nos ensinar a nos recordar o objetivo da nossa existência. O objetivo da nossa existência é a revolução. E para isso nós passamos aí, sofremos nesse vale de lágrimas. E pouquíssimas essências chegam à verdadeira iluminação. Pouquíssimas essências chegam. Porém, o Criador sabia disso, que pouquíssimos iam chegar. O próprio Cristo disse: muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Então, os chamados são as pessoas que recebem esses ensinamentos. São chamados a receber esses ensinamentos. E se praticam, podem chegar à autorrealização, podem chegar ao conhecimento de si mesmo. Então, poucos são os escolhidos, são poucos que chegam à autorrealização. Ele disse também: de 1000 que me busca, um me encontra. De 1000 que me encontra, um me segue. De 1000 que me segue, um é meu. Então são pouquíssimas as essências que chegam à autorrealização. Porém, se pode chegar. Não é um trabalho impossível. Que não é fácil, mas não é impossível. É um trabalho possível. Porém, é preciso compreender, é preciso ter inquietudes e buscar o ensinamento. E nós que encontramos este ensinamento devemos valorizar. E para valorizar é preciso praticar os três fatores. Levar este ensinamento ao maior número possível de pessoas, de forma gratuita, de forma desinteressada. O nosso WhatsApp e Telegram. WhatsApp e Telegram. 55 Brasil 62 a região. O número 991 92 93 55 62 62 991 92 93 55. WhatsApp e Telegram. Muito obrigado e boa noite.